Boa noite! Segunda-feira. Quem tá aí, gente? Temos alguém? Será que já estamos ao vivo? Alguém? Vamos lá, né, gente? Ah, estamos ao vivo. Já tem gente aí. Bem, oi, Michael, tudo bem? Que honra! Tudo bom? Boa noite, gente! Hoje falaremos sobre o amor. E olha, vou me dedurar. Eu não fiz script, gente. Então, vocês fiquem aí para me ajudar. Entrem no campo para eu ir aqui, ó, para reverberar aqui. Qual é o conteúdo que vocês precisam? Que aí a gente vai desenrolando aqui o nosso papinho, como diz minha amiga Jamile. O amor descansado e calmo. E da onde que veio, né, gente, esse tema? Olha lá, falei de Jamile, você apareceu, né, menino? Eita, nós. Pode chamar ela pra entrar aqui, apesar de que ela tá no desfrute. E da onde que surgiu esse tema, né, gente? Foi de uma frase do Bert que eu coloquei esses dias. E aí nem terminei de colocar, já gerou ali um burburinho. Porque eu tinha feito 2 imagens, ia colocar a primeira imagem e depois a segunda imagem com a frase toda completa. Mas aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma live sobre esse tema. E a frase era, o amor é descansado. Né? Quem aí acha que o amor é descansado? Mandem para as pessoas que vocês acham, gente, que podem se beneficiar desse tema. Que a gente vai desenrolar esse papo aqui juntos hoje. O amor é descansado. A gente vai falar sobre como é, né, ter um relacionamento onde as coisas são calmas e tranquilas. E aí você sente o quê? Quando o amor é muito tranquilo, que algo está errado, né? Quando... Oi, Heitor! Fiquem aí, gente. Nem dei boa noite pra todo mundo. Ítalo, Ju, Sara, Sarita. Sarita, acho que até foi no Instagram da Sara que eu vi essa frase. Então, gente, sobre o amor é descansado, né? O amor descansado e calmo. É aquele que quando é tão fluido, a gente acha que algo está errado. Oi, Ju, bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Não estamos acostumados a viver um amor calmo, né? Um amor fluido. Não estamos acostumados a viver um amor onde recebemos do outro, né? Porque estamos sempre mais acostumados a nos doar para o outro. Isso vem da onde? Primeiro que nós não temos a referência, né? A experiência de referência de um amor calmo, de um amor tranquilo. Oh, minha joia rara entrou. Tá bom, eu vou ficar com vergonha. Mas enfim, gente, porque não temos essa experiência de referência. Primeiro, muitas vezes, na esfera do eu, como eu sempre falo, né? Nossa experiência de referência pessoal, mas também não temos experiência de referência dentro da nossa família. Quem aqui nunca viu ou quem aqui não era assim na casa de vocês, né? Com pai, mãe, avós, tios, que era aquela casa onde você tinha gritaria, muita confusão, muita acusação, você não tinha um relacionamento como parâmetro, como experiência de referência, um relacionamento calmo, que é o tema da live, né? Um relacionamento descansado. E aí você cresceu num núcleo familiar onde todo mundo que tinha relacionamento, seus pais, seus avós, seus tios, eles trabalhavam ali uma dinâmica de muitos questionamentos, muito ciúme, muita gritaria, muita confusão, muita cobrança, sempre um fazendo mais pelo outro do que
a pessoa em si, normalmente a mulher, né, se doando muito mais para o homem. E aí você não tem uma experiência de referência de um amor calmo e tranquilo. Quando você entra ou tem a possibilidade de viver uma relação assim, você simplesmente não entende que aquilo é natural, parece antinatural, né? Viver uma relação onde o padrão é a calma, o padrão é o descanso, o descanso emocional aqui, tá, gente? A gente quer sempre que as relações sejam tumultuadas. Eu já cheguei a escutar de várias amigas minhas: tá calmo demais, alguma coisa tá errada. Tá calmo demais. É sinal que vai dar errado. É sinal que ele não gosta de mim, porque são pessoas muito acostumadas com padrões de relacionamento, onde tem que estar o tempo inteiro naquela montanha-russa emocional, senão parece que não tá certo. Então você gosta, ama muito, briga muito, faz ciúme, e aí você some, e aí tem joguinhos, e aí você desaparece. Essa montanha-russa emocional é o padrão que as pessoas estão acostumadas. Mas isso, o primeiro motivo disso é justamente o fato de não termos experiências de referências de relacionamentos que sejam calmos e tranquilos, consolidados ali numa equação de igualdade. Então, como não tivemos essa referência, quando chegamos nesse ponto do nosso relacionamento, achamos que aquilo está em desacordo, porque é antinatural, né? Muito bacana isso, né, Sara? Esses tempos eu tava até comentando com um colega meu de trabalho que muitas pessoas têm esse padrão, né? Dentro da família. Da minha família, por exemplo, eu tenho pessoas que só sabem falar gritando. Pessoas que não sabem tocar o outro com amor. Só sabe tocar, que eu digo, né? Chegar, ir para... Só consegue tocar o outro com ofensa, com provocação. E aí meu colega estava me contando sobre uma experiência da família dele. Aí eu comentei, falei, nossa, na minha casa tem uma pessoa exatamente assim. E eu acho tão incrível, porque quando eu olho para além dela e para toda a família dela é assim. Então, não sabe chegar, calma, dar um abraço, demonstrar um afeto, um carinho. Tem sempre que demonstrar o amor através de uma provocação, através de um ciúmes, através de uma acusação de falta. E aí, como que a gente lida com isso, né? A queixa dele era: tenho muita dificuldade de lidar com isso. Como é que a gente lida com isso, né? Quando você tá nesse ambiente onde tem uma pessoa que só sabe viver na reatividade, e essa pessoa pode ser o seu parceiro. Você simplesmente não dá a ele o que ele quer. Como assim, né? Vou tentar me expressar aqui. Quando a pessoa só sabe lidar com reatividade, provocação, acusação, ela, justamente por não ter outro padrão de correspondência, ela provoca e aí você reage, né? Você eleva a tua reatividade, a sua animosidade, e aí com isso ela sabe lidar. Quando você não reage, quando você permanece no seu lugar, ela precisa criar novos mecanismos mentais para lidar com você. Então é como se a pessoa te provoca muito isso para você reagir, para você dar a resposta que ela sabe lidar, a única resposta mental com a qual ela sabe lidar. E aí quando você reage de uma forma mais calma, quando você fica, né, ali no amor descansado e calmo, você obriga essa pessoa a criar uma nova resposta, uma nova forma de lidar, um novo recurso mental.
Vocês conseguem compreender o que eu tô dizendo? Isso para quando você está num ambiente onde as pessoas não conseguem, principalmente aquela pessoa com quem você tem um relacionamento, conseguir viver um amor na calma, no apaziguamento. Tem sempre que estar demonstrando, sempre demonstra o amor nos joguinhos, nas provocações, no ciúme. E aí a sua resposta automática é também reagir, porque também é o nosso padrão de resposta. Mas quando você fica no seu lugar, mais apaziguado, mais calmo, você consegue fazer com que a outra pessoa crie recursos mentais, novas respostas mentais para lidar com a tua atual resposta. Acho que ficou claro, né? Quem tem recurso recua. Exatamente, Sara. Exatamente. Por que que, né, o meu colega, da história que eu contei, o meu colega estava me contando sobre a pessoa da família dele, e eu mencionei que na minha família tem uma pessoa muito parecida, e aí eu percebo que comigo ela é mais amorosa, porque ela já percebeu que na reatividade ela não vai ter as minhas respostas. E aí quem não consegue e acaba respondendo à reatividade dela, ela continua tendo ali as atitudes de provocação, de acusação, de falta, né, de você não faz nada direito, olha aqui pra mim, você tá fazendo coisa que eu não quero e tal. E aí quando você não responde, ela, poxa, aqui eu preciso aprender a ser amorosa, porque aqui esse é o caminho. E aí pra outra pessoa é também uma tarefa, né? Porque lá na família dela, ela não foi acostumada a esse tipo de amor, a esse tipo de demonstração. Então, a primeira coisa a ser olhada é quais são os padrões de relacionamentos dentro da sua família. Dentro da minha família, se era aquele amor mais calmo, mais genuíno, ou se foram relações construídas na base da gritaria, da confusão, e enfim, né? E aí também, quando você está lidando com o outro, olhar por que ele é assim, qual é o padrão de relacionamento que vem da família dele, quais são as experiências de referência que essas pessoas têm. Essa é uma análise para você justamente entender por que quando você vive um amor calmo, você acha estranho. Como eu falei lá no começo, né? Várias amigas minhas já relataram. Tá estranho demais, tá muito calmo, tá muito fluido, tá muito genuíno. Por quê? São pessoas acostumadas a relacionamentos onde você começa a conhecer a pessoa e aí você já tem vários joguinhos de sedução, manda uma mensagem, some, desaparece, depois volta, e aí provoca ciúme. Esse é o padrão mais natural que estamos acostumados a viver. É o padrão mais familiar, vamos dizer assim, né? É aquilo que a gente sabe como reagir. E aí, quando é uma história mais calma, uma história descansada, né? Como bem escreveu o Bert, a pessoa fica simplesmente procurando problema, né? Procurando problema, onde é que tá errado, onde é que tá o defeito, porque para ela é antinatural esse tipo de relação. Tem uma questão que eu até queria falar sobre isso, que o fato de você ser uma pessoa muito acostumada a viver nessa montanha russa emocional, é ali, ó, a isca perfeita para que você entre em relacionamentos abusivos. Porque o relacionamento abusivo, ele parte principalmente dessa premissa. A pessoa que está do outro lado, ela entende qual é o seu padrão de relacionamento e aí ela percebe, aqui eu preciso deixar ela com a animosidade e as emoções sempre instáveis. Por quê? Ele te pega justamente na dúvida, né? Então assim, será que eu tô amando? Será que eu não tô amando? Será que ele é bom? Será que ele é ruim?
Será que ele tá me traindo? Será que ele não tá me traindo? E aí, quando você está nessa montanha russa emocional, é quando você simplesmente não consegue discernir as coisas. Porque na calma, no descanso, você consegue perceber o que o outro tem a te oferecer. Mas quando você tá ali no calor da emoção, e aí de repente um dia ama, no outro dia some. É por isso que eu já estudei um pouco sobre, né? Mas não é a minha área de referência. Mas eles falam que as pessoas que são abusivas, né, no relacionamento, praticam aquele negócio, acho que é ghosting, não sei, que de repente some, entra e no relacionamento e de repente desaparece, e de repente volta, e de repente manda 300 mensagens, eu te amo, e de repente apaga as mensagens. Isso é uma forma, né, que o outro usa para te deixar emocionalmente instável. E nessa instabilidade emocional é quando você passa a não saber se ele te ama, se ele não te ama, se ele tá te colocando numa dinâmica de relacionamento abusivo ou não, justamente porque ele entendeu que o seu mecanismo é de um amor intenso, cheio de paixão, e de repente joguinhos de sedução, e de repente paixão, e de repente some, desaparece, fica triste, volta. E aí, nesse vai e vem, nessa montanha russa, você abre espaço para que a pessoa que não tem uma boa intenção, né? Que são as pessoas que justamente têm um padrão de buscar relacionamentos abusivos, você acaba sendo a isca para esse tipo de pessoa. Porque na calmaria, repito, na calma, você sabe identificar o que o outro tem a te oferecer. Mas na montanha russa emocional, você simplesmente perde essa noção. E aí você vira o prato cheio para esse tipo de pessoa. Então ele trabalha dentro da tua esfera de emoções relacionadas, né, ao relacionamento de casal, e também nas suas emoções relacionadas a si mesma. No caso, autoestima, identidade, poder pessoal. Então ele vai encontrando ali as brechas. Mas mesmo nessas outras searas que você tem da autoestima, etc., é justamente na montanha russa emocional que ele te pega. Porque também vai ser aquela pessoa que vai olhar pra você e vai falar assim: nossa, eu te acho linda, você é maravilhosa. E no outro dia vai dizer que o seu culote tá mais gordinho. Aí no outro dia ele vai dizer que, nossa, você é uma baita de um mulherão. E né, eu não vou falar palavrão aqui, né? Mas aí depois ele vai dizer que a tua roupa tá muito apertada. Aí você fica emocionalmente confusa. Tipo, opa, ele me acha bonita ou ele me acha feia? Ele isso ou ele aquilo? E nessa montanha russa emocional, que é o seu padrão, porque todos nós temos esse padrão, nessa montanha russa emocional, que é o seu padrão, ele consegue te fisgar, a ponto de você entender e achar que é você que tem a questão, né? E não é o outro. Então, buscar o amor calmo e descansado é o terreno fértil para o relacionamento saudável. E não esse amor que é feito de paixões intensas, sedução, some, aparece. Nesse campo não temos espaço para o relacionamento saudável. E muitas vezes a gente acha que é o inverso, né? Ah, eu vou conquistar, porque eu vou sumir, que ele vai querer vir atrás de mim. Ah, não vou me posicionar, senão ele vai sumir. A gente acha que um passo atrás, né, um passo na resistência e fazendo uso de jogos de sedução é que o relacionamento saudável vai acontecer. O relacionamento até vai acontecer, mas não vai ser o relacionamento saudável. E aí, gente, outro ponto que me veio aqui de falar. Já falei que eu não fiz script, né? Outra coisa que me veio aqui de falar foi... Ai, já me perdi.
Ah, tá. Que o muito ainda que a gente projeta no relacionamento, porque, eu quero um relacionamento cheio de paixão, cheio de intensidade, cheio de segurança, com uma pessoa provedora, com alguém que me ame loucamente. Isso é uma projeção do seu eu criança que ainda espera o amor dos pais. É pesado isso, né? Então, quando buscamos no nosso parceiro segurança, provimento, aquela paixão louca, intensa, sabe? Aquele amor incondicional, isso significa que buscamos no nosso parceiro o amor que ainda esperamos dos nossos pais. Porque o relacionamento de casal, ele, primeiro, não foi feito para isso, né? Precisamos nos preencher do amor dos nossos pais. Para isso, o livro Onde Estão as Moedas, ainda mandei ele hoje para uma cliente minha. Precisamos estar inteiros para quando formos para um relacionamento, possamos ser complementares e não preenchidos, esperar ser preenchido pelo outro, mas sim somar, né? É isso, entenderam? E aí, gente, dando continuidade, que eu ia postar, mas aí eu vou postar hoje a continuidade da frase de Bert, que ele fala assim: o amor é descansado, ele deixa que o outro e eu sejamos tais como somos. Não deseja que sejamos diferentes. Deixa cada um livre para ser como é. É simplesmente, gente, o amor de você ama sem nenhuma exigência. Porque quando você ama, mas você ama só se ele me prover, eu só amo se ele me der segurança, eu só amo se ele comprar todos os meus planos, eu só amo se ele me disser tudo o que eu quero falar. É justamente o que eu acabei de falar. Aí você não está em busca de um relacionamento saudável. Você está em busca de alguém que supra a sua expectativa infantil de receber o amor que você não recebeu dos seus pais. O amor que você tem que buscar lá atrás para ter um relacionamento saudável. E aí, voltando lá no começo, né? Quando eu falei que quando a gente entra num relacionamento onde o amor é calmo, é saudável, é tranquilo, e aí a gente acha que existe alguma coisa que está errada. Primeiro, porque essa é a nossa experiência de referência desses amores muito loucos e famílias criadas na base da confusão, né? Também os padrões de relacionamento ao longo dos anos e do nosso próprio padrão, né? Não estamos acostumados. Mas aí, quando encontramos alguém que nos traz calma, paz, aquela sensação de leveza, de fluidez, que a gente sente o quê? Culpa ou medo. E aí, o que é isso, né? A gente falou sobre isso já em alguma live. Isso é o que Bert chamou de boa e má consciência. Nesse caso, a gente sente culpa porque estamos em má consciência. O que é a má consciência nesse ponto específico? É o seguinte: ninguém da minha família, ou quase todas as mulheres, por exemplo, vou dar o exemplo de mulher porque eu sou mulher, né? Não foi feliz em relacionamento. Todas as mulheres foram traídas ou foram abusadas, ou não podiam se expressar, ou não puderam escolher o amor, e isso vem de muito longe, né? Desde os nossos... Não é só o nosso e a nossa mãe, mas pensando também nas nossas avós, nas nossas bisavós. Desde muito longe, as mulheres não podiam escolher o amor genuíno, né? E aí, quando é a nossa vez e a gente pode escolher, a gente sente culpa por estar em um relacionamento saudável. Acha que tá errado, né? Você tá lá super bem, sendo bem tratada, sendo benquista, sendo amada, num amor calmo, que não tem essa montanha-russa de emoções, e você pensa assim, mas por que eu tô me sentindo estranha? Por que aqui tem culpa? Isso é a má consciência, porque ao longo dos anos ninguém pôde ser feliz em relacionamento. E ninguém teve relacionamento calmo. E de repente você tem um relacionamento calmo. Por você estar fazendo diferente das pessoas da sua família, o teu mecanismo cerebral é
sentir culpa ou sentir medo. Acho que fica claro, né? E aí, não estranhamente, eu abri uma página bem aleatória aqui do livro do Juan Garriga, O Amor que Nos Faz Bem. E ele dá justamente um exemplo de culpa, né? Ele conta aqui, primeiro, que a família dele nunca tinha viajado de avião, os pais eram pessoas muito simples, e que ele, né, quando começou a prosperar e viajava muito, ele é um conferencista mundialmente conhecido, né? Inclusive ele vem várias vezes no ano no Brasil e viaja muito de avião. E aí ele não entendia, porque quando ele começou a viajar pelo mundo, ele era impulsionado, né, por essa sensação de mal-estar. Uma sensação de mal-estar tomava conta dele. E aí ele disse que encontrou a resposta, né? Eu sentia que estava me afastando demais da conta e que ia além dos limites conhecidos pelo meu grupo de referência, que era a família dele. Tive que superar essa lealdade para com as pessoas da minha origem e assumir a culpa de que ele estava fazendo as coisas de um outro jeito do que a família dele estava acostumado, né? Isso também é bem comum no empreendedorismo. Já falamos aqui sobre em outros momentos, mas é fácil de você dizer, você é fruto de uma família eminentemente de servidores públicos e de repente você resolve empreender e ganhar dinheiro, aí você se sente culpado, porque você está fazendo diferente das pessoas da sua família. Todo mundo na tua família, o teu histórico, né, de fome, de escassez, os seus avós que vendiam almoço para comprar a janta e de repente você vai num restaurante e paga uma conta de 300, 400, 500 reais e você sente o quê? Culpa. Isso é má consciência. Tô fazendo aqui uma divagação pra gente poder trazer isso pra dentro do âmbito dos relacionamentos, né? E aí ele fala, como o livro é sobre relacionamento, ele fala assim, ó, o que devemos saber é que o caminho do relacionamento feliz também é um caminho da culpa. Cabeção, pensa onde o pé pisa. Exatamente. Adorei. O que devemos saber é que o caminho do relacionamento feliz também é um caminho de culpa, de uma culpa boa, que devemos suportar e sustentar em vez de erradicá-la. E que nasce porque as coisas estão indo bem para nós, porque somos felizes e estamos em sintonia com o nosso próprio movimento interior. Vamos imaginar o caso de uma mulher cujas gerações anteriores se sentiram infelizes, ou controladoras, ou rígidas, ou vítimas. E ela consegue outra nota, outro sabor de vida e vive prazerosamente bem, respeitada e descontraidamente em seu relacionamento afetivo. Com certeza, ela tem de enfrentar os cutucões da culpa e assumi-la, desenvolvendo muito amor pela vida de seus antepassados e pela sua própria. Quando você sente essa culpa, né, que vem essa culpa, o movimento é olhar com carinho e amorosidade para as pessoas da sua família que não puderam ser felizes em relacionamentos. É um movimento, né, sistêmico, e aí você pode, vamos supor que sejam os seus pais, você pode visualizar o teu pai e a tua mãe, fechar os olhos, visualizar e dizer, por favor, me libere para que eu possa ser feliz em um relacionamento. Porque é justamente pedir permissão para as pessoas da nossa família que não puderam ser felizes. E muitas vezes nós somos frutos de uma infelicidade. Vou explicar. Como assim fruto de uma infelicidade, né? Muito provavelmente os nossos avós, não vou dizer minha mãe, né? Porque a minha mãe escolheu com quem ia casar. Mas muito provavelmente os nossos avós ou os nossos bisavós não escolheram com quem iriam casar e tiveram que enfrentar muitas questões dentro de um relacionamento. Enfim, até me dói um pouco dizer isso, né? Muitas vezes até tendo relações para ter filhos sem querer ter. E aí, quem somos nós, né? O alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Estamos aqui agora vivendo bons relacionamentos. E a culpa vem. A culpa vem porque se ela lá atrás não tivesse sido infeliz, sustentado um relacionamento infeliz,
nós não estaríamos aqui. Porque para você ser você, essa mulher que foi infeliz em um relacionamento precisou ter filhos com aquele homem, que precisou gerar o seu pai, a sua mãe, a sua avó, que precisou gerar a outra geração para que você estivesse aqui. Essa é a premissa, né, do pensamento sistêmico. Se na minha cadeia familiar eu tirar qualquer pessoa, não seria eu que estaria aqui. Seria, né, X. Porque eu só estou aqui porque eu sou a união do meu pai e da minha mãe. E aí eu sou única nesse mundo. Se tirasse o meu pai e colocasse o Zé da padaria, não seria eu que estaria aqui. Então, lá atrás, quando a nossa bisavó teve que suportar uma infelicidade num casamento, ela fez para que nós estivéssemos aqui hoje, né? E aí, a gente é feliz e sente culpa, quando, na verdade, o movimento deveria ser o inverso. Deveríamos sermos felizes em honra ao sofrimento que ela passou. Justamente porque ela passou esse sofrimento só terá valido a pena se hoje a gente honrar a nossa vida com muito amor e muita felicidade, e nos permitindo, né, amar e ser amadas e por aí vai. Já viajei aqui. Tá fazendo sentido pra quem tá aí? Gente, que eu dei uma viajada aqui. Mas enfim, foi o que veio aqui, né? E aí eu também queria falar, dentro desse tema do amor descansado, falei lá no começo, né, quando a gente é acostumada com a montanha-russa emocional, né? Então só nos sentimos amados quando vivemos nesses altos e baixos de paixão e sensualidade, sedução e tudo mais. Obrigada. Mas também tem um outro lado disso, né? Que é um lado que eu acho um tanto quanto perigoso, que é justamente a questão da codependência. Codependência é um assunto que eu tenho estudado e é um assunto, assim, realmente muito maravilhoso. E aí o que eu pensei em fazer um paralelo, uma correlação. O que é uma pessoa codependente, né? Ela está sempre necessitada de ter outra pessoa que depende dela. Então é aí que você não sabe ter a calma no relacionamento, não sabe entrar em histórias tranquilas, você vai se aproximar de pessoas que precisam de você. Mas não é um precisar de tipo, eu vou colaborar. É um precisar a ponto de ele se tornar um dependente seu. E não é aleatório isso. No livro que eu tenho estudado, que o livro chama Codependência Nunca Mais, mas ele fala bem especificamente de pessoas que se relacionam com outras pessoas que são dependentes químicos ou alcoólatras. E aí, o padrão, né, se foi um estudo feito nos Estados Unidos, o padrão é que a pessoa se relaciona e aí ela, com um dependente químico ou com um alcoólatra, ela sai desse relacionamento e ela entra em outro com o mesmo padrão. E depois em outro, e depois em outro, e depois em outro. Por quê? Ela tem essa necessidade emocional da codependência. E aí, por que eu falei do amor calmo e tranquilo? Porque se você também entra num relacionamento onde o outro consegue caminhar com as próprias pernas, e aí você é você em sua inteireza, e o outro é o outro na inteireza dele, e vocês se unem para somar, quando você olha lá e fala assim, nossa, mas aqui eu não tenho nada para arrumar, ele não depende de mim, eu não preciso arrumar ele, te gera estranheza. Se isso... Gente, esse Instagram tá muito engraçado. Do nada. Ai. Se isso gera estranheza em você, é porque você tem esse padrão de codependência emocional. É quando você arruma relacionamentos onde você sempre tem que consertar o outro. Onde você sempre tem que ajudar no ponto de, tipo, necessidade mesmo, o outro.
Eu nem preciso falar, né? Que isso acontece muito, 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 muito nos lugares onde eu consigo observar. Então, a pessoa entra e sai de um relacionamento, por exemplo, onde você tem sempre o teu parceiro ou a tua parceira como alguém que depende financeiramente, com alguém que depende emocionalmente, alguém que tem uma história familiar difícil, briga com ex-mulher, filho, pensão, bababá. E você entra ali naquele sistema e é chamado, e você só é chamado porque você já é predisposto, você é chamado para cuidar, para dar opinião, para consertar. Se você vive algum tipo dessa dinâmica, é porque você tem o seu padrão emocional de ser codependente. Por que a gente fala codependente, né? Todo codependente precisa de um dependente para ser feliz emocionalmente. E é claro, gente, isso tudo é treinável e tudo isso é possível de ser realinhado, né? Quando eu estudar mais a fundo ainda essa questão da codependência, de repente eu até faço uma live exclusivamente para falar sobre codependência. O relacionamento descansado e calmo é aquele relacionamento onde você pode doar para o outro na mesma medida em que recebe do outro. É aquele relacionamento onde você não precisa de joguinhos de sedução para se sentir amada, para achar que isso é amor, que assim eu expresso o meu amor. Então vamos sempre lembrar, né? O amor é descansado. O amor é descansado e calmo, gente. Vamos nos acostumar com isso. A gente não se acostuma com isso, como eu falei lá no começo, porque é antinatural para nós isso. Não temos essa experiência de referência, não somos acostumados, mas temos essas questões, né, de quando a gente não está acostumado com isso, quando a gente está acostumado com o outro padrão, né, de o emocional muito alto, muito baixo, meio perdido, ou com a codependência, a gente está deixando a nossa vida de lado. E aí temos que também colocar na nossa cabeça, né? Somos merecedores, né, de amar e ser amados. E o amor calmo é o título do livro, o amor que nos faz bem. E eu acho que no fundo, todos os seres humanos buscam por isso, né? Nem todos conseguem, mas por quê? Temos ali as nossas experiências de referência, as nossas lealdades familiares que nos impedem. Como eu dei o exemplo aqui do livro. Aí você entra em um relacionamento super saudável, onde você está se sentindo super bem, você sente culpa e o teu mecanismo de defesa é cair fora. O mecanismo de defesa é vazar fora do relacionamento que te faz bem. E aí, Jamile, eita nós, ó, direto do Piauí. Então é isso, o Midi Piauí. Ai, adoro. I love you too. Então, gente, a gente precisa entender qual o nosso padrão, quais as nossas experiências de referências e quais os nossos mecanismos. Tchau, vai pro seu forró aí. Quais os nossos mecanismos. Porque acontece, vou falar por mim. Entro num relacionamento e a pessoa está muito disponível, o meu mecanismo, inclusive corporal, é me travar, porque eu não tô acostumada com isso. Antigamente, quando eu não entendia que isso era um mecanismo de defesa meu, eu acabava com aquilo ali na hora mesmo. Eu dava um jeito, eu achava uma desculpa, eu achava um defeito, eu caçava qualquer coisa para que aquilo acabasse. Porque um relacionamento bom e saudável me incomodava. Até que, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que não tinha nenhum problema e que eu arrumava vários jeitos de vazar fora. Agora eu percebo e sei quais são os mecanismos que o meu corpo e a minha mente usa quando eu estou entrando em alguma história saudável. A minha mente faz fica ali. Mas é preciso o quê? Lidar com a culpa. É preciso criar novos mecanismos de resposta.
para viver esse amor calmo e descansado. Acho que eu fui clara, né, gente? Ai, fiquei feliz. Fiquei feliz, Michael, que você ficou aqui. Gente, é isso. Esse era o recado. Esse era nosso papinho de uma live sem script nenhum. Simplesmente me deu na cabeça vir falar sobre isso. Acho que fez sentido, né? Talvez faça sentido também para quem vai assistir na reprise. E aí, quem assistiu pode encaminhar. Quem vai assistir pode encaminhar. Faça isso chegar a mais pessoas. Eu acho que o mundo é carente, né? De normalizar o amor. Então, vamos fazer isso. Fazer as pessoas entenderem o porquê que não estamos acostumados com isso, quando na verdade viemos ao mundo para isso, né? Para amar e ser amados. Um amor calmo, porque o resto não é amor, né? E é isso, gente. Boa noite para vocês, um beijo e até a próxima live, que eu ainda não sei o tema e vou divulgar em breve. Beijo, gente. Boa noite. Você acredita no amor, eu também acredito demais. Olha, ó, vamos até encerrar com o coração. Ops.